Então, muito boa tarde para quem está entrando. Sejam bem-vindos, eu sou Camila, trabalho com essa parte de relacionamentos, mentoria para as mulheres, principalmente. Mas, né, para quem é homem que está entrando aqui, o meu conteúdo também, com certeza, dá para qualquer tipo de sexo, né, porque são padrões normais, né. O amor, ele não tem, é igual, né? Todo mundo, na verdade, está em busca, muitas vezes, né? De se sentir amado, de se sentir visto, valorizado, de ter alguém para compartilhar a vida. Só que muitas vezes a gente acaba ficando em relacionamentos e não entende, né? Será que isso é realmente amor? Ou será que é apego? Ou será que é medo? Então é importante a gente trazer essa reflexão para a gente compreender o que é amor de verdade. E eu já quero começar a falar um pouquinho, né? Muitas vezes a gente se perde, não sabe o que é amor, porque a gente aprendeu um amor, né? Um amor muito condicional, um amor que eu tenho que ficar sempre provando o valor para me sentir amada, que eu tenho que ser perfeita para me sentir amada, né? Isso muitas vezes veio, né? Das nossas próprias criações, das experiências que a gente teve. Começou muitas vezes dentro de casa, né? Então, para eu receber um elogio, eu tinha que sempre performar, sempre que estar provando que eu era boa, né? Para receber uma atenção. Muitas vezes eu tinha que estar sempre ali fazendo mais, né? Não podia errar. E muitas vezes a gente vai trazendo essas experiências de amor para os nossos relacionamentos, né? Então, eu preciso sempre fazer mais, porque senão eu vou perder ele. Eu preciso estar sempre me provando para dizer que eu sou a melhor, para que ele não me abandone, né? Para não ser rejeitada. Então, todas essas experiências, elas vêm muitas vezes lá da nossa infância, da forma como que a gente viu nossos pais se relacionar, da forma como que a gente viu a nossa família se relacionar, né? Da forma como que a gente foi absorvendo essas experiências, né, e adotando várias crenças do que é amor, do que eu preciso fazer para ser amado, do que eu preciso fazer para ser escolhido, né, para ser aceito. Então, muitas vezes a gente vai para a vida adulta ainda com esses mesmos tipos de crença, com essa mesma visão e acaba ficando em relacionamentos muitas vezes que não são saudáveis, né, por achar que aquilo que é amor, né, depender do outro, necessitar, né, de alguém para te fazer feliz, para te salvar, para te ajudar, e muitas vezes confunde isso, achando que isso é um amor de verdade. Mas lá no fundinho a gente sabe, né, lá no fundinho a gente sabe que nem sempre a gente se sente feliz em certos relacionamentos, a gente se sente inteira, a gente parece que tá sempre tendo que doar, tá sempre tendo que tá pisando em ovos. Então, muitas vezes é nessas horas que lá no fundinho a gente sabe. Por mais que racionalmente, né, o nosso cérebro aprendeu que aquilo é amor, né? Mas lá dentro, lá na nossa alma, a gente sente que nem sempre a gente se sente preenchida com aquele tipo de amor. E por isso que a gente fica buscando cada vez mais. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Até fiz um roteirinho aqui para estar acompanhando, para eu também trazer um conteúdo de qualidade para vocês, né? Então, a maioria de nós crescemos com esse amor condicional, amor que vinha quando você se comportava bem, quando tirava nota boa, quando não incomodava, quando era boazinha, quietinha, agradável, né? E sem perceber, você aprendeu que amor é algo que precisa ser conquistado, que pode ser perdido, que depende do que você faz e não de quem você é. Então, a gente fica muito nesse fazer, né? Tem que fazer mais, tem que provar mais valor, tenho que me esforçar mais, né? E muitas vezes vai perdendo essa reciprocidade, você nem sempre tá se sentindo bem dentro daquele relacionamento que parece que nunca tá bom o suficiente, né? E essa crença, ela entrou lá fundo de você, e foi com ela que você chegou, muitas vezes, e tá se relacionando agora na vida adulta. Então, quando alguém te dá atenção, ainda que pouca, parece pra você que já é amor, porque foi isso que você também recebeu a sua vida inteira. Quando alguém fica, mesmo que tá te machucando, parece também que é amor. Quando alguém diz que precisa de você, mesmo que de forma doentia, parece que também é amor. Vocês já passaram por isso? Né? Consegue já identificar alguns relacionamentos onde isso parece amor, mas lá no fundinho você sente que tem alguma coisa errada? Né? E por que você foi ensinada a aceitar tão pouco? E quando quando a gente é ensinada a aceitar tão pouco, a ter que fazer muito e receber o mínimo, a gente aprende que aquilo ali já é o máximo. Né? Muitas vezes a gente daí acha que não, já tá, é isso que eu mereço, é isso que é relacionamento, é isso que é casamento, é isso que é ter um namoro, né? Porque a gente às vezes aprendeu tão pouco, né? Recebeu tão pouco, teve tantas experiências assim de baixa qualidade que a gente acha que aquilo ali já é o máximo, quando na verdade muitas vezes é só o mínimo, né? E qual que é a diferença então entre amor e carência, amor e dependência? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então,
Carência e amor. Carência é quando você precisa do outro para se sentir inteira, né? Você tá se sentindo carente, você tá se sentindo carente de amor, carente de atenção, carente de afeto, então você precisa que o outro complete isso que tá fazendo falta em você, que você tá sentindo falta. É quando a ausência do outro te destrói e quando a presença do outro é a única coisa que acalma essa sua ansiedade. Quando você faria qualquer coisa para não ficar sozinha. Inclusive, aceitar o que te machuca. Então, quando você está se relacionando a partir desse lugar, muitas vezes não é amor, é carência, né? Você está sentindo falta internamente, né? De amor, de atenção, de carinho. E aí você está se relacionando a partir dessas suas faltas, né? E carência não é fraqueza, ela é uma ferida também. É a fome de um amor que não foi saciada muitas vezes desde lá de trás. Então, amor de verdade, ele não nasce dessa necessidade de completar um vazio. Nasce de duas pessoas inteiras que escolhem estar juntas. Não porque precisam, mas porque querem. Então, essa é a diferença de um relacionamento saudável e de um relacionamento com carência. O relacionamento de carência é que eu preciso do outro para me sentir bem. Eu preciso do outro para me sentir amada. Eu preciso do outro para me sentir alguém na vida, né? Isso, muitas vezes, não é amor, é carência. Lá no fundinho, né? Agora, já um relacionamento saudável, ele não nasce dessa necessidade de completar algum vazio interno. Ele nasce de duas pessoas inteiras que estão ali porque se escolhem, porque querem compartilhar, querem transbordar esse amor. Não porque precisam, mas porque querem, porque se escolheram. Então, essa é a diferença. Agora, qual que é a diferença, Camila, de apego para amor? O apego é quando você ama a ideia da pessoa, não a pessoa real. É quando você se agarra ao que foi, ao potencial que viu, ao que poderia ser, mesmo quando o presente está te mostrando outra coisa, né? Apego é ficar num relacionamento muitas vezes que já acabou, porque você não consegue imaginar a sua vida sem aquela pessoa. Não porque o amor ainda exista, mas porque o medo de perder é maior do que a dor de ficar. Então, olha a diferença de se relacionar a partir de apego, né? Quantas pessoas, quantas mulheres, né? Eu que trabalho aqui mais com mulheres, quantas mulheres estão ainda apegadas a relacionamentos passados, apegadas às pessoas, apegada àquela rejeição que não superou e quer provar que o cara errou, que o cara fez errado e fica apegada àquelas relações que muitas vezes nem faz mais sentido, mas só pro ego se sentir um pouquinho melhor, ainda tá apegada àquelas dinâmicas, entende? Então é muito diferente tu se relacionar por apego e se relacionar por amor. O amor de verdade, ele te deixa livre. Ele inclui escolha, inclui poder ir embora e escolher ficar. Então, esse amor com base nessa liberdade é um amor de verdade. Porque muitas vezes se a gente fica num relacionamento por apego, por carência, por dependência, lá no fundinho a gente não se sente preenchida de verdade. A gente sabe que tá faltando algo porque não é algo genuíno. É algo que parece que é a partir de uma falta. Então, é muito diferente a gente se relacionar de um lugar que a gente tá inteira, que a gente tá bem com a gente, que a gente tá preenchida, que a gente faz os nossos movimentos internos, né? Eu falo muito com as mulheres, eu ensino várias práticas de autocuidado, de aumentar a autoestima diariamente, de fortalecer quem a gente é, para que a gente vá para a vida, para as relações mais abastecida e não na falta. Porque isso faz toda a diferença, né? E é tão bom a gente estar do lado de pessoas que estão cheias, que estão inteiras, que estão transbordando. Difícil estar do lado de pessoas que estão ali querendo te sugar, né? Querendo que você toda a vida dê atenção para ela. Ah, mas você não me disse que eu sou bonita. Ah, mas você não respondeu a minha mensagem rápido. Ah, mas você... Com o tempo é chato isso, né? Porque você percebe que a pessoa lá é carente, que a pessoa parece que não tem vida própria, que a pessoa não se ama, então ela tá sempre precisando de alguém ali para validar. Né? E se você é essa pessoa, o que eu falo para as mulheres? Vamos cuidar desse jardim, vamos cuidar dessas feridas emocionais, vamos cuidar dessas carências, dessa dependência, dessa autoestima, porque se você continua nesses seus padrões de comportamento, você vai atrair exatamente um homem que vai combinar com seus padrões. Né? E se você quiser atrair verdadeiramente um relacionamento saudável, um homem de valor, um homem saudável também inteiro, que não tá cheio de feridas, essa transformação para você atrair esse tipo de pessoa começa com você. Né? A gente tem que cuidar internamente também dessa mulher, dessas feridas, dessas carências, desse medo, porque daí você estando bem, automaticamente você vai atrair pessoas, homens também, que estão bem. Né? Ah, Camila, mas eu só atraio esse tipo de pessoa. Tá bom, que tipo de pessoa que tá entrando na sua vida? Vamos olhar pra isso? O que ela tá te dizendo sobre os teus padrões? Por que ela tá entrando na tua vida? Por que tem mulheres que dá certo no amor e tem outras que não? Será que é sorte? Será que é destino? Será que é azar?
Não, não é, gente. São padrões inconscientes que estão ali, atraindo aquele tipo de relacionamento, né? São pensamentos, são crenças, são emoções, tudo isso dali gera um campo de magnetismo e você acaba atraindo exatamente o tipo de pessoa que combina com isso, né? Então, vamos falar também Quando saber, Camila, se é dependência ou é amor? Dependência é quando a sua paz, a sua felicidade, a sua autoestima depende do estado do outro, né? Então, se para eu estar bem, eu dependo do outro, eu dependo do elogio do outro, eu dependo do outro me validar, eu dependo do outro dizer que eu sou boa. Isso é uma relação por dependência. Eu dependo financeiramente, eu dependo emocionalmente, né? E quando a pessoa tá bem contigo, você tá bem. Quando ela tá distante, você entra em colapso. Quando ela não responde, você não consegue funcionar. Isso é uma relação com base em dependência. E dependência emocional, muitas vezes parece amor intenso, mas é ansiedade disfarçada de entrega, né? Então, quando a gente começa a entender que uma relação saudável, a gente não precisa ficar dependente do outro, né? Amor de verdade, ele não te desestabiliza, ele é uma base, não uma montanha russa. Quando a gente é novo, né, muitas vezes a gente já passou por experiências de relacionamentos que aqueles altos e baixos, né? Aquela adrenalina, aquela coisa, aquela montanha russa. Só que à medida que a gente vai ficando adulto, né? E quando mais a gente for amadurecendo, mais a gente quer uma relação que traga paz, que traga segurança. Isso não quer dizer que não vai ter borboletas no estômago, que você não vai sentir várias coisas boas. Claro que vai. É gostoso, né? Você tá apaixonado, um amor saudável, mas não é um amor mais de montanha-russa, de altos e baixos. Um dia eu te amo, no outro eu não olho mais pra tua cara, no outro eu sumo, né? Um dia eu tô ali, te faço 1000 promessas, no outro eu não falo mais sobre o assunto. Isso é um amor que desestabiliza. Isso é um amor, muitas vezes, imaturo. Muitas vezes baseado no impulso, baseado só na emoção, baseado só na conquista, na sedução, né? Um amor que muitas vezes a gente tá vendo por aí, né? Pessoas com egos feridos, pessoas que não sabem se relacionar, pessoas imaturas, mulheres, homens. E o que acontece nesse tipo de relação, né? Entra em joguinhos emocionais, entra nessas 1001 promessas, não tem uma responsabilidade afetiva, né? Não tem muitas vezes um compromisso com o outro, uma preocupação com o outro, só tá pensando em si, no seu belo prazer, no seu conforto, em satisfazer seus desejos imediatos, né? Em satisfazer o seu ego, que quer um elogio, quer uma validação, quer se sentir boa. Só que esse amor não preenche, né? Você pode trocar de parceiro, você pode atrair pessoas, mas lá no fundinho você não vai se sentir verdadeiramente amada. Porque assim, se você é uma mulher que faz muito joguinho emocional, você vai atrair homens que também fazem, né? Se você é uma mulher que, enfim, né? Que às vezes não tem responsabilidade afetiva, muitas vezes você vai atrair homens que também não têm. A gente acaba refletindo tudo que a gente é, né? E acaba atraindo para nossa vida. E se você também não tem inteligência para saber como que funciona o sexo masculino, como que funciona o homem, usar também do racional para não ser guiada só pelas promessas, para não ser guiada só pelo que ele fala, mas observar os comportamentos, saber regular a sua emoção, né? Para não deixar que a emoção tome conta de tudo e você não perceba os sinais. Então, a maturidade é isso que eu busco construir, né? Até tem uma comunidade chamada Mulheres Raras, que é a minha comunidade onde eu tô ali, semanalmente, buscando ajudar, desenvolver e uma troca intensa com as mulheres, para que a gente se torne cada vez mais, né? Essas mulheres raras, essas mulheres que querem realmente viver um relacionamento diferente, que querem viver um relacionamento saudável, que querem se preparar para esse relacionamento, para parar de atrair menino, para parar de atrair pessoas que não têm comprometimento, para parar de atrair pessoas que não têm reciprocidade, né? Muitas vezes estão também indisponíveis, então é muito importante. Eu sempre falo, tudo que a gente quer ser boa, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. Se a gente quer ter um bom relacionamento, quanto mais a gente aprender, né? Sobre relacionamentos, sobre amor, o que é um amor, né? Aqui eu tô trazendo nessa live para trazer um pouco de consciência. O que é amor, Camila? Porque às vezes eu acho que eu tô vivendo uma dinâmica, eu acho que eu tô amando, mas será mesmo que é amor? Né? Porque se eu não entendo o que é uma dependência, o que é apego, o que é carência, eu vou chamar aquilo de amor.
né? E muitas vezes eu vou ficar em relações que lá no fundinho não estão me fazendo bem. Quando vê, vão passando anos, quando vê, eu vou me acostumando com aquilo, quando vê, eu vou vivendo infeliz. E acho que é aquilo, a minha vida, né? Então, continuando aqui também, falar qual que é a diferença de controle e de amor. Controle é quando o amor vem com condições, ciúmes excessivos, vigilância, manipulação. E se você me amasse, você não faria isso. Aqueles comentários, né? Você é minha. Eu faço tudo por você. Você me deve isso. Olha a carga que vem de controle, de cobrança, né? Eu sou o único na sua vida. Daí já vem, sabe? Isso não é um amor saudável. Isso é um amor com controle, né? É controle disfarçado de cuidado. E essa é uma das formas mais dolorosas de relacionamento. Porque parece amor, mas no fundo sufoca. No fundo quer te controlar. No fundo quer te prender, né? Amor de verdade não precisa prender, gente. Amor de verdade não precisa controlar. Porque existe uma relação de confiança entre as pessoas. Existe ali, né, reciprocidade, confiança. Existe um caráter bem formado por trás, né? E essa é a diferença também de amor e de controle. E anteriormente, né, se você só chegou agora, anteriormente eu falei também um pouquinho sobre dependência e amor, né? Sobre apego e amor, carência e amor. Porque se a gente não tem essa clareza, a gente vai chamar de amor aquilo que muitas vezes é um amor disfuncional, né? E se relacionar a partir desses estados, como eu falei anteriormente, não é um amor que vai te preencher. Não é um amor que te faz crescer. E agora eu quero falar um pouquinho, né? Mas o que é, Camila, um amor de verdade? Qual que é a diferença entre esses tipos de relacionamento e um relacionamento com, né, onde eu me sinta amada de verdade, onde eu me sinta melhor? Qual que é a diferença? Porque talvez, né, muitas de nós às vezes nunca vimos um relacionamento assim, onde você admire de verdade, onde você veja perto de você um relacionamento saudável. Muitas de nós não tiveram essa experiência, né, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizade, né, dentro do seu círculo social. Então eu quis trazer isso para deixar um pouco bem claro. Então, o que é um amor de verdade? Um amor de verdade, ele te deixa inteira. Você não precisa se diminuir, se apagar ou se perder de você para ser amada. Você não precisa ficar se adaptando, né, concordando com tudo, se apagando. Um amor de verdade, ele te escolhe com liberdade. Não porque você faz tudo certo, não porque você aguentou tudo, mas porque ele quer estar com você. Escolhe isso todos os dias. Então você não precisa ficar ali controlando o outro, né? Vendo a vida do outro o tempo todo, com medo de ser traído o tempo todo, com medo de ser deixada, com aquela ansiedade ativada, né? Com aquele caos emocional, um dia a pessoa te ama, no outro dia ela não fala nada. Isso não é um amor bem firmado. Um amor de verdade, ele traz segurança, ele tem um diálogo, ele tem clareza, ele te deixa livre, ele não tá ali, ele não quer ninguém presa a ele, ele quer que você esteja com ele por escolha, né? Que vocês dois estejam juntos por escolha, que construam uma relação de confiança. E é construído, né? Não é, às vezes, do dia para a noite que se constrói uma relação, né? Claro que tem coisas que a gente vai, às vezes, reconhecer no outro, coisas que a gente sempre quis, né? Sempre admirou. Isso é muito legal, quando duas almas se reconhecem, né? É muito legal, mas ainda assim existe uma construção, né? Existe um ficar, existe um ouvir, existe um se relacionar, existe um tá ali, né? Existe uma entrega. Então existe um respeito aos seus limites, né? Essa pessoa não vai querer que você seja outra para agradar ela, que você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, sabe? Isso não é um amor saudável. Então o amor saudável, ele vai te respeitar, ele vai te amar como você é. Claro que a gente pode estar sempre se melhorando, mas você não precisa ficar se performando para ser amada, sabe? É tão lindo quando a gente encontra alguém que nos ama como a gente é, né? Que não faz mil exigências para que a gente possa ser amada, mas que te ame na sua essência, que te ame, né? Você sendo a sua autenticidade, né? Que isso seja o diferencial. Então esse é um amor que realmente é saudável, um amor que te enxerga, não um amor que quer te diminuir, que quer te moldar, que quer te botar numa caixinha, que quer te prender, né? Então, quando você diz não, a pessoa ouve, a pessoa respeita. Isso é um amor saudável. Quando você coloca um limite, a pessoa vai querer entender, ela vai querer, sabe, ela vai respeitar, né?
Quando você precisa de espaço, o outro dá. Quando você discorda, ele não te pune, mas vocês se escutam, conversam. Isso é um amor saudável. A pessoa te incentiva a crescer, né? Vai falar, assim, algumas verdades, porque é importante ter relacionamentos, gente, onde a gente possa ser verdadeiro, né? E às vezes a gente não tá falando por mal, a gente vai falar essa verdade com amor, que a gente quer que o outro cresça, que a gente enxerga um potencial no outro que às vezes ele não tá vendo. Né? Não, a gente não vai falar para diminuir o outro, para se achar melhor que o outro, para dizer que o outro sem mim tu não consegue nada. Não, isso não é um amor saudável. Um amor saudável é quando a gente incentiva o outro a crescer e não tem medo do brilho do outro, né? Não, a pessoa torce por você, mesmo quando você brilha mais que ele. Olha só que legal, né? Um amor saudável, a gente tá junto, é parceria, é um torcendo pelo outro, é um incentivando o outro, é um desafiando o outro a crescer. Tem sim também seus desafios, né? Tem momentos que toca na ferida, tem momentos que dói, mas existe um diálogo, existe uma conversa, existe, sabe, essa segurança de se abrir, essa segurança de falar das suas vulnerabilidades, saber que o outro não vai usar aquilo contra ti, né? Quantos de nós, às vezes, estamos morando com pessoas que parecem os nossos inimigos? Parece que um tá puxando pra lá, um tá puxando pra cá. Tudo que você abre, depois a pessoa usa contra você. Faz brincadeirinhas, fala pros outros, pega no seu pé. E como que você se sente? Você se sente insegura num relacionamento assim. Se sente insegura, não se sente amada, tem que estar sempre na sua melhor versão pra ser escolhida, porque senão você tem medo que a pessoa vá embora. Né? Senão você tem medo de ser abandonada, você tem medo que a pessoa te traia. Isso será que é um relacionamento de verdade? Ou será que é um relacionamento baseado no medo? Baseado no medo de ficar sozinha? Baseado no medo do abandono? Né? Na dependência? Então, o amor saudável, ele te dá segurança. Não a segurança de que nunca vai doer, mas a de que você pode ser você mesma, sem medo de ser abandonado por isso. Então, essa segurança de você não estar no seu melhor dia e você sentir que a pessoa te dá um colo, te dá um abraço, né? Que a pessoa não vai dizer que você, olha como você né? E começa a te chamar de várias coisas e começa a dizer que ninguém te ama, eu que aguento você, porque se não fosse eu, ninguém ia te amar. Sabe aqueles comentários tóxicos? Isso não é um amor de verdade, né? E muitas vezes a gente ouviu isso até mesmo dentro da nossa família. E tem momentos que a gente vai precisar colocar limites, se posicionar. A gente vai precisar trabalhar essas feridas internas que a gente carrega, né? Eu trabalho muito isso com as mulheres porque tem muitas dores que cada uma carrega. Coisas que ouviu, coisas que continua falando pra si mesma, coisas que acredita sobre si mesma. E aí vai para um relacionamento e vai ouvindo as mesmas coisas, porque a vida faz essas coisas para nos espelhar, para nos mostrar tudo que a gente tá carregando dentro da gente. Então, a importância da gente trabalhar, né, de forma profunda essas feridas emocionais, essas crenças, a sua relação com você mesma, a sua autoestima, faz toda a diferença para eu não cair nesse tipo de relacionamento. Né? Se você quiser, depois a minha ajuda, vai lá no meu direct e comente a palavra presente, que eu quero te dar um presente de boas-vindas por estar aqui me ouvindo, por estar aqui doando o seu tempo, né? E eu quero te entregar um presente que eu tenho certeza que já vai te ajudar a dar esse primeiro passo. Então pode escrever lá no direct a palavra presente, né? Ou lá no meu story, porque vai ser um prazer poder te conhecer mais, te entender um pouquinho mais, já te dar um presente para ajudar a dar esse primeiro passo, né, em direção à sua cura, à sua transformação, para que você atraia um amor de verdade, um amor saudável, né? E um amor de verdade, continuando, ele também te deixa livre. Você não anda na ponta dos pés, não fica toda hora pisando em ovos, calculando cada palavra, não vive com medo de errar e perder tudo. Isso não é um amor saudável. Sabe, às vezes você não consegue ter um diálogo com a pessoa, você fala A pessoa entende B, né? Você tá sempre pisando em ovos, tudo vira um motivo de briga, tudo vira um motivo de guerra. Isso é muito ruim, viver um relacionamento assim, né? E aí você chama de amor, às vezes, muitas vezes o que, sabe, será que faz sentido? Né? Hoje o convite olhe para suas relações e pergunte, será que isso é amor de verdade? Será que eu tô nessa relação porque eu sei o que é amor, eu tô experimentando de verdade um amor, né? Conforme aquelas características que eu falei anteriormente, que te faz crescer, que te desafia a ser melhor, que te preenche, que te traz segurança, que tem sim seus desafios, mas não te diminui por causa disso, não te faz te perder por causa disso, não faz com que a sua identidade fique toda distorcida por causa disso.
né? Então, que você possa olhar para suas relações e pensar sobre isso. Que tipo de relacionamentos que eu tô tendo? Né? O que está na base dessas relações? É culpa? É medo? É carência? É dependência? Ou é amor? Porque, como eu acho que a primeira vez que eu experimentei, né? Claro que com Deus eu experimento muito esse amor, com Jesus, né? Eu tenho muitas essas práticas, assim, com a minha espiritualidade. E é ali que eu conheci o que é amor de verdade. Porque o amor do ser humano, ele é muito falho, né? Muito limitado, a gente ama com muitos condicionamentos, a gente ama com muitas feridas, a gente ama visando sempre o nosso bem-estar, né? Mas Deus não. Deus, ele nos ama de forma incondicional. Deus, ele tá ali todos os dias, né? Independente das nossas escolhas, ele tá sempre de braços abertos para nos corrigir, para nos direcionar, para nos dar um colo, para nos dar apoio, força. Não pelo tanto que a gente faz, mas por quem a gente é. Ele nos ama por quem a gente é, né? Não é pelos seus erros, pelos seus acertos, pela sua performance. Então, é com Deus que eu aprendi. O que é um amor de verdade? E ele te deixa livre, né? Tanto que ele nos deu livre-arbítrio. Ele não quer ninguém que esteja do lado dele por ser forçado, por ser manipulado, por medo, né? Deus não quer que a gente ame ele por medo. Deus não quer que a gente se relacione com ele por medo, por carência, por dependência, enfim, né? Deus quer que a gente se relacione com ele porque a gente ama ele. Porque ele traz essa liberdade, faz com que a gente queira estar cada vez mais perto dele, porque a gente se sente preenchida com esse amor. E a mesma coisa que a gente tem que levar para os nossos relacionamentos. A gente não quer que ninguém se relacione com a gente por carência, por não ter outra opção, por não ter outra escolha, por medo, né, de ficar sozinho. Não, a gente quer que alguém se relacione com a gente porque enxerga a gente, né, porque se conectou de verdade com a gente, porque se sente que um faz bem pro outro. Então esse é um amor de verdade. E eu fui aprender isso com Deus, né? Me relacionando com Deus, o que é um amor de verdade. Porque eu vivi também várias experiências aqui, já onde eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia que aquilo ali não podia ser amor, né? Só que às vezes a gente foi aprendendo, né? As referências que a gente teve, achou que aquilo era amor. E hoje também desse lugar, né? E é legal a gente ter essa visão também para ter um pouco de compaixão, né? Às vezes das pessoas, da família, porque às vezes a pessoa também aprendeu que aquilo ali era amor, então ela te deu o que ela aprendeu, o que ela conseguiu te dar, né? Então quando eu olho às vezes para trás e eu entendo agora isso com um olhar mais de compaixão, um olhar mais adulto, eu consigo entender e ver também as dores dessas pessoas que passaram esse tipo de amor adiante, porque foram o que elas aprenderam, o que elas vivenciaram, né? Só que eu sempre falo para as mulheres, uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos, nos meus conteúdos muitas dores, muitas feridas não começaram em nós, mas podem acabar. Então, a partir do momento que eu começo em mim transformar o que é amor, isso tanto sendo abastecida, né, pela fonte, que Deus é amor, quanto por mim, eu começo a me dar um amor diferente. Eu começo nos momentos que eu tô com mais vontade de me esconder, de me punir, eu começo a não me abandonar, eu começo a me dar amor, eu começo a me cuidar, eu começo a não me criticar, eu começo a me respeitar. Quando eu começo a desenvolver essa relação comigo, eu vou ensinando pro meu corpo, pro meu cérebro, para as minhas emoções, o que é amor de verdade, né? Então tudo começa com a gente. Quando a gente começa essa transformação interna, a gente vai aprendendo o que é amor de verdade. Quando a gente for se relacionar, quando vir alguém que ainda continue com joguinhos, com manipulação, com condicionamentos, com cobrança, com prisão, você vai dizer, isso não é amor. Eu não permito mais um amor assim na minha vida. Eu quero um amor que me deixe bem, que me traga paz, porque eu já tô em paz comigo, né? Eu já não tô indo mais em busca de alguém que seja o meu salvador, ou em busca de alguém que preenche meus vazios, porque eu já tô fazendo isso comigo. Por isso essa é tão importante, é um dos pilares que eu trabalho muito com as mulheres, né? O auto-amor, a autoestima, um relacionamento consigo mesma, porque aí você vai se relacionar de um outro lugar, né? Se relacionar também com a fonte, com Deus, que ali você vai se abastecer diariamente de um amor verdadeiro. Talvez muitas de nós aqui nunca se sentiu amada. Talvez muitas mulheres aqui nunca se sentiu amada de verdade, nunca se sentiu vista, nunca se sentiu valorizada. Então, é bem importante, né, esses movimentos, tanto com a fonte quanto com você mesmo, né? Para que daí quando você for se relacionar ter um outro relacionamento, né, com uma outra pessoa, você vá de outro lugar,
né? E você aprenda o que é um amor de verdade. Então, esse amor que eu tô falando, ele existe, com certeza. E ele começa com cada um de nós, né? Com a forma que você se trata, com o que você acredita que você merece, com os padrões que você está disposta a se transformar. Né? Eu falo para as mulheres, investir na gente, investir no nosso autoconhecimento, investir na nossa cura, investir na nossa transformação, é o caminho mais rápido para você atrair bons relacionamentos, atrair relacionamentos saudáveis, né? Não tenho dúvida disso. E se você, né, como eu comentei aqui, gostaria de ir mais fundo, gostaria de começar a dar o primeiro passo para trabalhar tudo isso, entender os seus padrões inconscientes, conscientes, entender por que você ainda permite, né, certos tipos de relacionamento, o que está por trás, qual que são as feridas que estão guiando essas escolhas, né, quais são os padrões que estão guiando essas escolhas, comente aqui a palavra presente, né, por aqui ou por direct, que eu vou te dar um presente para dar esse primeiro passo, para te ajudar a dar esse primeiro passo para transformar tudo isso e atrair relacionamentos saudáveis. Então, hoje muito obrigada, né, para quem ficou até aqui. Espero ter já contribuído com esse conteúdo para você, espero já ter trazido um pouco mais de clareza, né? Se você não pegou desde o início, depois veja desde o início. E depois compartilhe essa live, né? Com outras pessoas, com outras mulheres que precisam também ouvir essas palavras, que precisam ter essa clareza do que é amor, do que é apego, do que é dependência, do que é carência, do que é controle, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar outras vidas também, outras mulheres, né? A ter relacionamentos mais saudáveis, porque a gente sabe o quanto o relacionamento impacta a nossa vida. Então, obrigada muito pela participação de vocês e até a próxima.